Olá, tudo bem? Bom, eu me chamo Elita, sou aluna do terceiro ano de Informática Matutino. Bom, e como foi pedido para a gente pegar uma parte em específico do assunto de círculo trigonométrico, eu vou dar só uma introduzida, uma resumida para a gente poder realizar as questões. Bom, e o que é o círculo trigonométrico? Bom, ele é uma representação gráfica que auxilia no cálculo das razões trigonométricas. De acordo com a simetria do círculo trigonométrico, temos o eixo vertical, que corresponde ao seno, o eixo horizontal, que corresponde ao cosseno. E cada ponto dele está associado aos valores dos ângulos. E como a gente sabe, a medida do círculo trigonométrico pode ser dada em grau ou em radiano. Bom, a circunferência é dividida em 360 partes iguais e cada uma corresponde a um ângulo de 1 grau. Já o radiano é definido como o ângulo formado por um arco cujo comprimento é exatamente igual ao raio da circunferência. Falando um pouquinho sobre os quadrantes do círculo trigonométrico, a gente sabe que dividimos ele para ficar em 4 partes, ou seja, que é os 4 quadrantes que o constitui, né? Em seguida, a gente pode perceber que os ângulos eles podem apresentar um valor positivo ou negativo. Aqui do lado, a gente pode ver uma representação numa imagem, né, do seno e do cosseno, tipo qual é positivo, qual é negativo. Já a gente dá para ver aqui do lado. Bom, eu não havia comentado, mas no ciclo trigonométrico, alguns ângulos aparecem com muita frequência e são considerados principais, né? Que são eles o 0, 90, 180, 270 e 360 graus, que ficam exatamente sobre os eixos da circunferência. Além deles, temos os ângulos especiais, que é o 30, 45 e 60, que fornecem valores muito importantes do seno, cosseno e tangente. Agora que já entendemos os ângulos principais, é legal ver algumas curiosidades que tornam esse conteúdo ainda mais interessante, né? Primeiro, os ângulos não precisam ser apenas positivos. Se em vez de girar no sentido anti-horário, a gente gira no sentido horário, que surgem os ângulos negativos. Por exemplo, o menos 90 cai exatamente no mesmo ponto que o 270. Ou seja, mesmo com sinais diferentes, eles representam a mesma posição no ciclo. Outra curiosidade é que o ciclo não para em 360 graus. A cada volta completa, os valores se repetem e assim, se eu pegar 450 graus, ele equivale a 90 graus, porque é como se eu tivesse dado uma volta inteira e ainda andado mais 90 graus. Isso mostra que o ciclo é periódico, ou seja, tudo se repete de forma infinita. O ciclo também tem várias simetrias. Isso é muito útil porque os valores de seno e cosseno não precisam ser decorados para todos os ângulos. Eles se repetem em cada quadrante, só mudando o sinal. Então, se eu sei os valores de 30, 45 e 60, eu vou conseguir descobrir os de praticamente todos os outros ângulos usando essas simetrias. Isso é o que ajuda tanto nas provas e nas atividades que os professores passam, né? E tem um detalhe muito importante que o ciclo também pode ser entendido como uma circunferência no plano cartesiano. Nesse caso, cada ponto do ciclo tem as coordenadas de x e y. O valor do cosseno de um ângulo é justamente a coordenada desse x, e o valor do seno é a coordenada do y. Isso conecta diretamente a trigonometria com a geometria analítica. E já a tangente aparece de uma forma bem interessante. Ela é a razão do seno dividido pelo cosseno, mas no ciclo a gente pode entendê-la como o ponto em que uma reta tangente à circunferência, no ponto 1, encontra a projeção do ângulo
E por isso, quando o seno é zero, como em 90 graus e 270 graus, a tangente não vai existir, né? Porque não dá para dividir por zero. E talvez a parte mais legal é que o ciclo trigonométrico não fica restrito só na sala de aula, né? Ele está presente em várias situações do nosso dia a dia e em diversas áreas, no movimento circular, como a rotação das engrenagens e das rodas, tipo das rodas de carro mesmo, nas ondas do mar, nas ondas sonoras que a gente ouve e até na luz. Na eletricidade, a corrente alternada funciona com base em funções senodiais que saem direto do ciclo. E até na música, porque o som nada mais é do que uma vibração em forma de onda, né? Ou seja, aquele desenho que parece só uma circunferência com alguns ângulos acaba sendo a base para explicar muitos fenômenos que a gente encontra na vida real. Bom, já que eu resumi um pouquinho sobre o círculo trigonométrico, agora vamos resolver as questões. Vai ser duas questões, a primeira vai ser um pouco mais simples e a outra vai ser um pouquinho mais elaborada. Bom, e a questão 1 é calcular o seno de 240 graus. Bom, então vamos lá fazer a nossa primeira questão. Bom, aqui ele está pedindo para calcular o seno de 240. Então, a gente vai começar fazendo o círculo. Dividir em 4 partes. Colocar os seus números, né, em graus. Aqui 90 graus, 180 graus, 270 graus e por fim 360, né? Porque aqui foi a volta completa. Aqui ele quer o seno de 240. Então, o 240 vai ficar aqui, no terceiro quadrante, né? Agora, a gente precisa verificar o correspondente do arco no primeiro quadrante. Então, para fazer isso, a gente vai pegar os 240 graus e diminuir por 180 graus, que vai ficar igual a 60 graus. E antes da gente continuar, a gente tem que fazer um passo que é muito importante. Então, a gente vai descobrir o sinal, né? Se é positivo ou negativo. E para isso é importante você saber os sinais de cada quadrante, né? Então, aqui ele quer o sinal do seno. Então, aqui, ó, é o seno. Vamos dividir em 4 partes. No primeiro quadrante é positivo, no segundo também. Aí já no terceiro e quarto é negativo. Então, isso significa que o nosso seno de 240 graus é igual a menos seno de 60 graus. Então, isso vai ficar igual a menos raiz de 3 sobre 2. E para a gente descobrir, né, qual o seno de 60, a gente pode usar aquela regrinha da musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí você consegue descobrir, né? E vai ser negativo. Então, é isso. Dando continuidade agora, vamos para a questão 2. Bom, os ponteiros de um relógio marcam 2 horas e 20 minutos. O menor ângulo entre os ponteiros é: letra A, 45, B, 50, C, 55, D, 60, E, 65. Quando falamos em um relógio, podemos usá-lo para entender melhor a ideia de ângulos. O relógio é dividido em 12 partes iguais, que são as horas. E como a circunferência completa mede 360, basta dividir esse valor por 12. Assim, cada hora corresponde a 30 graus. Mas não para por aí, né? O relógio também possui as divisões menores, que são os minutos. Nesse caso, são 60 divisões ao todo, que é dividindo 360 por 60. E a gente vai descobrir que cada minuto corresponde a 6 graus. Agora, para resolver a questão, a gente quer saber primeiro onde estariam esses ponteiros, né? Como eu já fiz aqui.
O ponteiro das horas, quando está em cima do número 2, já percorreu 60 graus desde o zero. Só que, como já se passaram 20 minutos, ele não fica diretamente em cima do número 2. Ele fica um pouquinho afastado, né? Adiantado mais um pouquinho. E a cada minuto que passa, o ponteiro das horas anda meio grau, ou seja, em 20 minutos ele andou a mais. Então, no total, o ponteiro das horas está a 70 da posição inicial, né? Pois é o deslocamento das 2 horas, que é 60, mais o deslocamento dos 20 minutos, né? Que foi 10, então fica 70 graus. Já o ponteiro dos minutos, né? Como eu expliquei, marca 20 minutos. Ele está a 120 graus do zero, porque 20 multiplicado por 6 dá 120 graus. Assim, o ângulo entre os dois ponteiros pode ser calculado fazendo 120 graus menos 70 graus, o que resulta em 50 graus. Ou seja, esse é o menor ângulo entre eles. E a gente percebe que como o raciocínio se baseia totalmente na ideia de dividir a circunferência em partes iguais, o que nos leva diretamente ao conceito do ângulo. Mas afinal, o que é um ângulo, né? Eu vou explicar aqui um pouquinho. Um ângulo é a região formada entre duas semirretas que têm a mesma origem. E ele pode ser medido tanto em graus quanto em radianos. No nosso dia a dia, usamos grau, mas assim, em questões de matemática, a gente pode utilizar radianos também. E para medir um ângulo na prática, podemos usar instrumentos como o transferidor, né? E lembre-se ainda de que um círculo completo contém 360 graus. E é justamente essa ideia que nos permite transformar situações comuns, como a posição dos ponteiros de um relógio, em problemas de matemática envolvendo ângulos. Então, para fechar nosso estudo sobre o ciclo trigonométrico, vimos como ele representa os ângulos, tanto positivo quanto negativo, e como é possível ultrapassar 360 graus, porque os valores sempre se repetem. Aprendemos também que os ângulos notáveis são a chave para descobrir praticamente todos os outros, e graças às simetrias dos ciclos, né? Além disso, entendemos a relação do seno, cosseno e tangente com as coordenadas do plano cartesiano. E na prática, resolvemos 2 questões que mostram como aplicar tudo isso e perceber que o ciclo não é apenas teoria, ele ajuda a simplificar cálculos e entender melhor os problemas. Então, espero de verdade que tenham gostado do vídeo e que tenham sentido essa conexão entre o ciclo trigonométrico e os cálculos que fizemos. E vimos que ao praticar fica cada vez mais fácil localizar ângulos no ciclo, identificar em qual quadrante eles estão e usar o ângulo de referência para calcular seno, cosseno e tangente. E é por isso que é bom continuar praticando, porque cada exercício vai deixando a pessoa mais confiante. E não vamos ter medo de errar, porque o erro faz parte de todo o nosso processo de aprender. E lembre-se que dominar o ciclo trigonométrico é como ter uma chave que abre muitas portas, assim, dentro da matemática. Ela é a base para entender funções trigonométricas, analisar gráficos, resolver equações e também interpretar situações geométricas e físicas. E com tudo isso eu finalizo, o vídeo e espero que tenha gostado das 2 questões que eu escolhi. Foi uma mais simples e outra um pouquinho mais elaborada. E também espero que o vídeo esteja de acordo com o que foi solicitado.
E é isso, muito obrigada pela atenção e até a próxima.